Estamos informando a seus seguidores que você iniciou Eu já tá avisando um pouco. vídeo ao vivo. Mas já começou. Pronto. Ah, já chegou Começou. na situação. Espera chegar aí uma pessoa online. Ela. Vai mandando, Larissa. Agora não. Espera um pouquinho. Esmalteria Efraim. Diga aí, só tá esperando. Boa noite, nós estamos iniciando agora a nossa live. Estamos só esperando o pessoal começar a entrar. Oito pessoas. Boa noite, estamos esperando chegar mais Tu umas vai ficar pessoas com para a o telefone? gente Tu vai ficar começar. Porque se não for, eu ainda não. Pode ser. Pode ser, pode ser. É, fica mais fácil se deixar. Um aqui aberto pra gente ver. Não dá? Pronto? Já podemos começar, né? Vou ter que consultar no meio. Tá atrapalhado não. Pronto. Aqui. Como é que tá a imagem do tempo? Tá boa? Aqui está atrasado, né? Eu só ouvi o volume. Pronto, gente, nós vamos começar a nossa live agora. Eu sou Lucineide Justino, vocês já me conhecem, mas pode ser que alguém não me conheça ainda, então eu vou me apresentar. Eu sou Lucineide Justino, trabalho com a costura criativa. Antes eu era pedagoga, né? Eu era professora, mas hoje eu estou totalmente ingressada no mundo da costura criativa, que é a minha paixão. E, como vocês já sabem, eu convidei a Andresa para estar juntamente comigo aqui essa noite para a gente bater aquele papo bem legal. Nós vamos responder as perguntas que foram feitas de acordo com o nosso tempo. Boa noite, meu nome é Andresa, para quem não me conhece, sou da Andresa Artes. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o início, de como tudo começou, das dificuldades, do que a gente aprendeu e ensinar um pouco o que a gente sabe, né? Porque a gente também está em constante estudo para estar aprendendo essa área da sublimação, que não é uma área simples, vai mudando de acordo com a evolução. Então, a Lu vai falar um pouquinho de como foi o começo dela e assim a gente vai fluindo. Quando eu comecei, eu tinha apenas, eu pensava que eu ia fazer roupas, né? Eu pensava que eu ia costurar roupas. Eu fiz um curso de corte e costura, mas aí eu fiz uma primeira necessaire, né, para dar de presente para meus sobrinhos, para minhas irmãs. E aí eles gostaram tanto que ficou falando: Lu, por que você não faz para vender? E aí quando eu fiz, comecei a fazer, eu tinha apenas alguns retalhos, uma máquina doméstica de segunda mão. E aí eu comecei fazendo e vendendo. E quando eu recebia o dinheiro daquele produto que eu vendia, eu não gastava com outra coisa a não ser compra de material. E aí eu fui conquistando as pessoas aos poucos, né? Daí a minha irmã viu o meu desenvolvimento e me deu uma máquina doméstica nova. E eu comecei a trabalhar de fato da costura criativa. E o pessoal foram comprando e indicando. Até porque é muito importante, né, a indicação das pessoas. E foi isso que foi me fazendo gostar ainda mais e estudar e querer aprender ainda mais. E aí quando eu comecei a fazer mochila, eu lembro que eu ainda fiz mochila
com tecido tricoline, gente. E aí, assim, eu aprendi que quando a gente faz uma peça grande, não é bom fazer com a linha de algodão. Aí, a partir daí, eu comecei a sentir a necessidade de ter uma máquina industrial. Entendeu? Aí, quando a minha irmã, a minha outra irmã, viu a necessidade, ela disse: olha, Lu, tu ora, porque se der certo eu vou te dar uma máquina. Quando pensou que não, me deu. Né? E eu comecei ganhando, né, a confiança das pessoas, e aí hoje eu já consigo fazer peças que eu nem pensava que eu ia conseguir fazer, como a mala de viagem, né, que eu fiz, né? O trabalho, né? E aí, gente, assim, todo começo é difícil. Tudo que a gente vai começar, geralmente a gente fica meio que sem saber onde pisar. E assim, eu estava até falando com a Andresa, logo no começo, eu fazia tudo que o pessoal pedia. O pessoal me pedia jogo de cozinha, eu fazia. O pessoal me pedia coisinha para beber, eu fazia. E eu comecei bordando, com bordado, costura, fazendo etiqueta, fazendo tantas coisas. E só agora foi que eu vim decidir ficar focado só nas bolsas. Porque assim, isso atrapalha muito a gente, deixa que a mente da pessoa meio bugada, sabe? A gente não sabe quando faz um orçamento para uma pessoa, chega lá no centro que vai comprar, o valor já mudou e é uma confusão. Então assim, a gente erra muito no começo nesse sentido, porque tudo que o pessoal quer, a gente não sabe dizer não. Como trabalhar, né? Então, o meu começo, eu já costurava, eu trabalhava com bonecas de pano. Pra quem é daqui, né, sabe que tem a feirinha lá do artesanato, na Pajuçara. Então eu comecei a fazer bonecas e trabalhar lá. Era um trabalho maravilhoso, eu gostava, porém ainda não era o que eu queria, ainda eu costurava, gostava, é maravilhoso você ver aquela bonequinha sendo transformada ali, né, a mãe comprando, ai que lindo, porém ainda não era o que eu queria. E o meu começo foi com a cara e com a coragem, porque assim, foi YouTube, foi rede social, foi um vídeo aqui, um vídeo ali, não fiz curso, e no início foi pau, viu? Porque assim, graças a Deus, né, meu marido me ajudou, então a questão de maquinário eu já entrei com tudo, porque assim, acontece, né, da gente entrar sem a prensa, fazendo as imagens, trazendo as imagens, né, de outro lugar, mandando imprimir em outro lugar, por não ter a impressora, por não ter o computador. Então assim, graças a Deus eu já entrei com tudo, porém eu não tinha informação de como começar. A gente recebe algumas ajudas ali, algumas dicas, mas assim, quando a gente vai lidar mesmo com o trabalho, foi luta, viu? Foi desespero, principalmente na parte de caneca, né? Que o meu nicho aborda a caneca também, eu perdi muita caneca. Foi muita caneca perdida, porque não sabia o papel certo, não sabia a temperatura certa da máquina, a pressão da máquina. Então, tem muitos detalhes, tipo, pra gente fazer a questão do espelhar a imagem, que isso ainda é uma dificuldade que às vezes a gente ainda erra, né, na hora de espelhar a imagem. Então, saí da parte da boneca, fui pra parte da sublimação. Pronto, lá eu me identifiquei, foi maravilhoso. Eu acho assim, que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente ama, deixa de ser um trabalho, né, Lu? Deixa de ser um trabalho, começa assim, cada desenvolvimento que você tem ali, eu digo que não é mais trabalho, a gente faz aquilo ali por amor, por mais que dê trabalho, de dor de cabeça, mas é uma questão de deixar de ser trabalho, né? Eu mesmo eu vim ter as máquinas agora na pandemia. Quando veio a pandemia, a gente começou a fazer máscaras. Aí foi aí que a gente começou a ganhar muito dinheiro. E aí eu comprei prensa, bordadeira, as laser, comprei
tudo que eu tenho. Então, assim, eu tinha só as máquinas que eu ganhei das minhas irmãs. Elas me deram o anzol e disse, vá pescar. Então, eu tive que pegar a isca e sair no mar para pescar. Inclusive, aprender. Não tem como a gente fazer nada se a gente não tiver estudo. E essa troca de experiência é muito importante a gente ter. A maioria das artesãs, porque assim, desde criança eu era artesã, porque eu estudei numa escola que eu era obrigada a aprender algum tipo de artesanato. E eu tive que aprender a bordar. Era uma escola muito rígida, só que eu gostava. Eu lembro que a professora colocava muito ponto cheio para mim, eu tinha que fazer tudo aquilo ali. E eu bordei tanto ponto cheio que eu peguei só resto com ponto cheio, mas os outros pontos eu consigo fazer de boa. Então, assim, quando eu chegava perto de uma colega que bordava também, ela virava as costas. Muitas vezes ela escondia, não queria que eu visse de jeito nenhum. E eu sou de um tipo que bastava eu ver, eu já pegava a noção e já fazia. E era meu sonho bordar ponto cruz. Aí eu cheguei numa loja e vi a menina fazendo só uma linha ainda. Aí eu já sabia que voltando fazia cruz. Aí pronto, comecei a bordar sem ninguém me ensinar, só pra eu ver a forma como ela estava fazendo. E assim, a maioria das artesãs, elas não têm essa união. E o pequeno empreendedor, ele precisa desse apoio. Tanto artesã quanto qualquer tipo de empreendedor que for fazer alguma coisa, precisa de apoio uns dos outros. A gente precisa de uma mentoria, a gente precisa de alguém para estar ajudando. E a gente tem esse suporte, porque uma vai dizendo, olha, para mim não deu certo assim. Para tu deu certo, como foi que tu fez isso? Por exemplo, logo no início, quando eu ia fazer um desenho que eu prensava, eu usava 200 graus. E às vezes a imagem saía manchada. Aí eu tive, conversando, foi que eu vim ver que não era 200 graus, era 220. Quando eu fui fazer o teste, deu certo. Então isso assim, é muito importante, né? E às vezes uma outra artesã tem umas dicas, né, que ia ajudar você, mas a questão da concorrência não deixa ajudar, né? Tipo, como a Lu mesmo, ela trabalhava com um papel específico, o que dava Muita despesa. Pois é. Já eu trabalhava, já aprendi, né, desde o início a trabalhar com outro papel. Então, assim, a gente troca essas informações que é viável para mim, então não custa nada também, né, passar a dica para ajudar. E assim, para a gente começar a falar um pouco sobre os assuntos que a gente foi recolhendo durante esse período de pré-live, né? Quando a gente pensou em fazer, né? Quando a gente pensou em fazer, a gente já começou divulgando, aí o pessoal também já vinha perguntando, porque o motivo da gente decidir fazer essa live foi justamente porque diariamente a gente recebe perguntas de pessoas que estão começando nessa área e em outras áreas também. E a gente conversando, a gente chegou a essa ideia, vamos fazer uma live junta para mostrar para o pessoal, trocar ideias. Se vocês tiverem alguma ideia, eu peço que vocês vá também compartilhando aí com a gente. Se vocês quiserem também compartilhar com os colegas. Aquele colega que tá lá, como é, meu Deus, que eu vou começar, eu tô querendo entrar nessa área, e joga lá pra ele que a gente vai dar umas dicas legais. Certo. Então assim, vamos começar falando dos princípios para exercer um bom trabalho em qualquer área de atuação. Existe tudo na vida, existe princípios, né, para a gente começar a fazer. E um desses princípios eu anotei aqui, ó. Eu aprendi desse livro aqui, gente. A Coragem de Mudar. Esse livro aqui é muito bom. Eu fiz questão de deixar ele aqui para indicar para vocês. Vocês podem estar lendo ele também. Ele é de Otton Barros. Muitas pessoas não têm a coragem de mudar, né? Quer ficar do mesmo jeito, quer ser aquela pessoa assim, que não pensa pra frente, entendeu? Medo, E a gente né? precisa
precisa estar sempre atualizado, porque ou a gente se atualiza ou a gente fica para trás. Então, tem gente que fala assim, eu não gosto de trabalhar com a internet. Mas a gente precisa se adaptar. Porque eu, particularmente, hoje, a minha venda é diretamente pela internet. Eu não tenho loja física, eu não atendo ninguém aqui em casa. Até porque até hoje ainda o meu ateliê, ele é dentro de casa. Então, assim, todo o meu atendimento é pela internet. E a internet, ela tem nos dado a expansão, né? Antes, se a gente tinha uma lojinha aqui, atendia só o povo daqui, dessa rua, do bairro. E a internet, ela faz com que a gente chegue além. Cresça sem sair de né? casa. Eu já consegui vender até para os Estados Unidos, para Portugal, para Bolívia, que a minha irmã mora lá também, né? E assim, isso faz com que a gente chegue onde a gente menos espera. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem cliente de Curitiba, tem cliente de todo canto. Então, tudo isso não seria possível se não fosse através da internet. Então, se essa é a nossa vitrine, por que não a gente aprender? Entendeu? Então, um dos princípios que esse livro nos ensina é, primeiro, você fazer o que você gosta. O que é que você gosta de fazer? O que é que quando você faz lhe traz prazer? No meu caso, no nosso caso, a gente trabalha fazendo presentes. E presente é algo de luxo, é algo que a gente está fazendo sabendo que vai alegrar a vida de uma pessoa que vai ganhar, que vai receber. Então isso é muito bom, isso é fantástico, porque é a gente fazendo e se apaixonando na mesma hora. Entendeu? É a gente fazer um trabalho e a gente ficar até com pena de fazer a entrega daquele trabalho, ou a gente olhar assim, meu Deus, foi eu que fiz mesmo. É muita gente elogiando, a gente posta a foto, aí tá todo mundo lá comentando, ai que lindo, meu Deus, eu nunca conseguiria fazer um assim. A gente consegue. E é tudo muito fofo, né? E aí, o segundo princípio é você ter que acreditar, porque se você não acredita no seu trabalho, no seu potencial, quem vai acreditar? Lá né? fora ninguém dá força não, viu? Eu lembro que até um dia desse eu olhava assim e ficava, será? Porque eu tinha mania de ser muito perfeccionista. Então pra mim tinha que estar perfeito, se não tivesse perfeito, aí ficava sem querer, meio que, sei lá, eu olhava todos os defeitos, enquanto o cliente, quando pegava, via, ai que lindo, eu ficava olhando assim. Então assim, é muito importante a gente acreditar no nosso trabalho, a gente acreditar no que a gente está fazendo, a gente acreditar que o que a gente está fazendo vai transformar a vida das outras pessoas. E muita gente quando pega assim, diz, Lu, eu senti uma sensação tão boa, que acaba indicando o nosso trabalho para outras pessoas. Então quando você põe amor, quando você faz uma coisa que realmente você enche de amor, a pessoa sente quando recebe, entendeu? Por isso é importante fazer o que você gosta. Quando eu estava estudando pedagogia, tinha um autor que ele se chamava Gardner. Ele falava das inteligências múltiplas. Você tem várias inteligências. Então, dessas inteligências, eu sou mais de 9, se não estiver enganada, que faz tempo. Dessas inteligências, tem umas que você se destaca mais. Tipo, tem gente que é muito bom para cantar, né? Então, quem é bom para cantar, que nem o Yuri, né? Pode investir nisso, porque vai dar muito bom, entendeu? Então, assim, no meu caso, eu sou muito boa em fazer arte, artesanato. Então, é algo que eu tenho investido bastante. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu faço, mais eu quero fazer. Né? É uma questão, a gente acha, muitas vezes quando a gente está lá costurando, né, a gente acha, é só mais uma encomenda. Mas às vezes aquela pessoa que vai receber não é só mais uma encomenda, né? Tem pessoas que quando a gente faz a entrega, que recebe o presente, a gente sempre manda cartãozinho, né? Sempre identifica quem foi que fez. Então aquela pessoa que recebeu ali, ela agradece de uma forma que a gente se enche naquele momento. Nossa, seu trabalho é lindo, eu achei perfeito, eu amei, porque assim,
quando a gente compra geralmente um presente, né, em lojas para dar, não tem aquele carinho, já tá falando, né, a palavra, o personalizar, a questão de você colocar aquela frase que aquela pessoa vai lembrar de algum momento, aquela frase que identificou, né, uma parte da história da vida dela, uma foto, você vai dar aquela caneca para a mãezona, o nome. Então, assim, não é só a questão do dar o presente, é a questão de ter todo um simbólico naquele presente, né? Então, assim, é um trabalho que apaixona a gente de fazer, né? É um trabalho que é aquela palavra, dá trabalho, porém a gente tem um amor de fazer aquilo ali, porque são peças que não são só peças, né? São cada detalhe ali que a gente coloca na costura do zíper, no vivo, tudo ali a gente vai fazendo com carinho, né, Lu? É personalizado a partir do momento que o cliente entra em contato. Verdade. Porque você está atendendo ali exclusivamente, você vai fazer a arte. Desde a montagem da arte. Vai mostrar para o cliente. Se o cliente aprovar, está pronto a arte. Se São não, etapas, né? fazer de novo. Então, assim, é um atendimento diferenciado. Personalizado. Né? Personalizado até do início, né? Então, assim, ó, outro princípio é você não ter medo de cair em campo. Gente, o não a gente já tem, né? Quantas vezes eu não cheguei na porta de uma escola para mostrar o meu trabalho com a maior vergonha do mundo, do jeito que eu queria. Então, assim, eu chegava na porta da escola, pedia para falar com a diretora, para mostrar, olha, vim trazer aqui meu trabalho. Eu levava e deixava um com essa e com mais de 1000. Quando recebe, né? Porque tem uns que já diz, não, eu já tenho quem faça as minhas coisas. Eu cansei de fazer porta-moeda de amostra e já deixava lá com a diretora. E aí, graças a Deus, eu tenho algumas escolas que são fixas comigo, que tá sempre comigo. E assim, o não você já tem, por que não ir atrás? Olha, o nicho de grávidas, por exemplo. Quem não conhece uma buchudinha? Não vai ter uma. Então, assim, é um nicho que vende muito, muito, muito. É o nicho de enxoval. Então, assim, não custa você chegar e oferecer o seu trabalho. E como a gente tem a internet, hoje em dia fica muito mais fácil, porque é só você postar. O pessoal vai gostar e vai entrar em contato com você, né? E tudo isso também tem uma forma que a gente está aprendendo a cada dia. Que não basta você chegar e dizer assim, você chega lá no seu perfil e coloca, tá vendo esse livro aqui, R$50? Não, se você coloca isso aí, o pessoal não quer nem ver. Agora, se você fala aqui, ó, esse livro está falando aqui, ó, da coragem de mudar, você vai falar sobre aquele livro. Gente, esse livro aqui mudou minha vida. Então, alguém vai ter o interesse de querer comprar esse livro. Tá entendendo? Então, assim, o Instagram, ele serve pra mim, pelo menos, como uma vitrine que chama as pessoas. As pessoas veem quando eu posto e vêm até mim, Lu, tu tá fazendo isso aqui, entendeu? Então, assim, eu tenho visto e tenho diariamente as pessoas. Hoje eu tenho só 4.000 pessoas me seguindo, né? 4.000 e pouco, mas eu tô tendo um alcance de 19.000 pessoas, 18 a 19. Então isso é muito importante, são pessoas que estão passando ali no meu perfil e estão conhecendo o meu trabalho. De uma forma que se eu tivesse só parada num canto só, né, eu não ia ter esse alcance. A questão também de não se prender, né? A gente não se prender só, eu só tenho 100 seguidores, então não vai dar certo, porque eu tô começando, então é poucas pessoas que vão te ver. Não vão te ver só os seus seguidores, né? Assim, o Instagram, ele vai mostrando, de acordo com o que você vai publicando, o que você vai trabalhando ali, ele vai soltando para mais pessoas. Então, não se prenda a isso não, que quantidade nem sempre é qualidade ali, viu? E assim, o pessoal, ele quer ver você fazendo também, porque vai conhecer. O meu objetivo, quando eu mostro nos stories mesmo, mostro sempre eu fazendo, o cliente tá ali. Tem cliente
que compra, tem seguidores que são clientes, tem seguidores que são colegas que estão só acompanhando e pegando as ideias, e tem uns que é só para troca de engajamento, porque querendo ou não, faz a gente crescer também. Mas aí, quando o pessoal vê você fazendo, o material que você está usando, a forma como você está trabalhando, acaba que vira seu cliente também. Entendeu? Eu já tive vários clientes que foi fisgado dessa forma. Pessoas de fora que vê o meu trabalho e entram em contato comigo. Entendeu? Então isso é muito importante. Começar a aparecer. Se você não tem muita coragem, vai mostrando foto, começa filmando, né? Só as mãos, né? Eu aprendi assim, que eu tenho essa dificuldade, né? A questão do aparecer não é o meu foco. Eu geralmente faço meu produto, vai lá foto, né? Videozinho. Só que justamente eu aprendi isso. Por isso a questão da gente sempre estar estudando, né? Tem uma moça que ela faz lives, né? E ensina o trabalho dela, dá cursos. E uma vez eu conversando com ela, ela me disse assim que o engajamento da gente também aumenta bastante na questão da gente fazer o nosso produto aquela pessoa vendo. Porque gera uma curiosidade. Tá aí essas perguntas de agora, porque assim, tem gente que tem muita dúvida. Então, como você vai fazendo lá, aí já vai aparecendo nos comentários. Qual papel você usa? A caneca pode ser qualquer uma. Então, assim, já abre um nicho diferente. Não só o do comprar e vender ali. Já aparece também aquele do querer troca, né? Troca de... E assim, por isso que o motivo dessa live hoje é justamente esse, porque tanto tem as pessoas que querem perguntar para melhorar, quanto tem aquelas que querem comprar. E assim o pessoal vai vendo a qualidade do seu trabalho. Porque assim, você está comprando algo pela internet, eu mesmo sou desconfiada. Se eu vou fazer um pagamento, eu fico, será que vai chegar? E como Entendeu? vai chegar Como a vai qualidade, chegar, né? Porque uma coisa é você estar ali na vitrine, né, mostrando, outra coisa é você comprar vendo como se faz, entendeu? Então assim, o que a gente vende, a gente precisa se valorizar. Por quê? Porque o que a gente vende aqui é simplesmente luxo, né? E assim, muitos clientes e muitos seguidores também, quando estão conversando comigo, elas falam que ficam totalmente desmotivadas, porque o pessoal às vezes chegam a menosprezar o trabalho dela. E a gente vende luxo, a gente vende algo que só compra quem está realmente por dentro. Tipo, quem vai fazer uma festa de aniversário sem poder? Só está fazendo a festa de aniversário porque pode pagar por ela. Então, não venha desmerecer o seu trabalho. Então, você precisa mesmo focar nisso. Valorize o seu trabalho. E assim, não deixar, porque assim, tem muito cliente que vem meio que colocar, né, o preço no seu produto. Ah, eu gostei do seu produto, porém fulano faz mais em conta. Então assim, é óbvio que a gente não vai responder à altura, né? Porque hoje em dia, assim, não vou mentir, antigamente, no início, às vezes, isso machucava bastante. Então o que era que a gente fazia? Eu, no meu caso, né, baixava o preço. Ou seja, a gente dava aquele trabalho danado, aquele duro danado, e a gente mesmo baixava o produto, desvalorecia, né? Desvaloriza o produto da gente por conta do cliente. Hoje eu não faço mais isso. Hoje, com a maior educação, eu digo realmente, se o produto dessa pessoa está esse valor, pegue. Porque hoje eu não faço, não baixo, mas de forma nenhuma, que o trabalho é grande. E outra, a gente tem a questão das perdas, a gente tem questão de erro, a gente ainda erra, e erra muito. Eu tenho uma colega que ela falou que fazia uma bolsa que eu faço, eu cobro R$20, ela estava fazendo por R$10. E aí eu fiquei pensando, digo, meu Deus, quando a gente faz a conta deu 9 e ela ganhou R$1. Aí eu fiquei assim, assim meio que... Aí depois eu pensei, não, cada um tem sua forma. Como é que eu vou trabalhar e não vou querer ganhar pelo que eu estou fazendo?
Cada um Isso vai me precifica, né? desmotivando. Então, eu fechei meus olhos. Antes eu vivia olhando, lembra que a gente estava falando? Eu vivia olhando o Elo 7. Vai no Elocete, vai no... E tem cliente que pega, tira foto, tira o print mostrando. De já lá sabe- mesmo, né? É. Já sabendo o valor. Que aí, quando você vai ver, são coisas com material inferior, qualidade inferior, né, totalmente diferente. Então acaba que aquele cliente depois volta e fala, olha, deveria ter comprado contigo. Já aconteceu isso. Eu tenho uma cliente, meu Deus, se ela estiver assistindo, vai saber que ela. Que ela fez uma encomenda, fez o orçamento, tudo direitinho, né? E eu acho que ela achou mais em conta, né? Aí disse, olha, mulher, não vai dar pra me fazer não, a gente cancelou a festa, aquele negócio tudo. Eu, não, tudo bem, não tem problema nenhum, não tinha iniciado, né? Não tava nada certo. Porém, na semana que foi a festa, acho que uns 2 dias antes, ela ligou pra mim desesperada, mostrando a foto das necessárias que ela tinha recebido. O tamanho era diferente, a qualidade era diferente. Nem a arte não ficou do jeito que ela queria. Ou seja, ela ligou desesperada pra mim fazer a encomenda dela em 2 dias. Gente, não tem condições, a gente não faz milagre. Não faz milagre. Eu tava dizendo a Lu hoje, quando a gente tava vindo, que tem cliente que quer que a gente faça a encomenda de um dia pro outro. Gente, não dá, não tem condições. Eu não tenho essa varinha ainda. Mas assim, às vezes olham lá, né, o produto, vê a foto, que às vezes é só uma ilustração. Às vezes já aconteceu, né, de quem tá vendendo ali publicar foto que nem são delas, né? Pega lá uma foto de uma artesã que faz um trabalho maravilhoso, coloca lá, ó, eu faço essa bolsa, você vai lá e compra, quando chega não é aquilo. Então assim, a gente tem todo um cuidado. Quando o cliente pede para fazer a arte, a gente já monta a arte, já manda a arte. Ó, o material que eu uso é esse. Ó, para baratear a gente usa esse tipo de material, mas se você quiser uma coisa mais arrumada, de luxo, a gente usa esse tipo de material. Então tudo a gente passa, né? Então Tudo tem que ser um combinado, né? A gente vai aprendendo isso no dia a dia. Não tem como, não tem receita pronta. Não existe receita pronta para você empreender e dar certo logo de cara. Não existe. Existem experiências que a gente vai colhendo e vendo o que deu certo e o que não deu. Né? Dos próprios erros, Dos né? próprios erros, né? A gente vai vendo. Um dos erros que eu cometi, que eu digo que é o erro mais grave que a maioria das pessoas cometem, é vender fiado. Eu tive uma loja junto com a minha irmã, a gente colocou uma loja de artesanato que ela pintava quadros, fazia biscuit, essas coisas aí. E a gente foi à falência porque a gente vendia fiado. O pessoal comprava até um preço mais em conta e um prazo extenso. E acabava que, além do prazo ser extenso, ainda não pagava. Tem gente devendo a gente até hoje, ainda passa pela gente no chão. Então, assim, é um dos erros. E agora, nessa pandemia, foi que eu vim aprender a se posicionar e dizer, tem que pagar 50%. Porque é desmotivador você vender para pagar depois. Você trabalha, você faz tudo para dar certo e o pessoal chega e diz, depois eu te pago e dá a maior maçada. Hoje, Mesmo que depois pague é no depois, cartão, né? Então, assim, o fiado que eu vendo hoje é o cartão. Então, assim, vendo no Pix 50%. E quando for para entregar, eu falo sempre antes para o cliente. Tem que fazer o Pix antes de vir pegar, porque está acontecendo o quê? O pessoal quer vir pegar para na hora dizer que não deu certo para pagar depois e vai a mesma conversa do fiado. Aí eu também não aceito. Então, é uma dica que eu quero passar aqui para vocês. Já Vendam iniciar sem o fiado, dessa né? forma. Pronto. Agora, eu vou só concluir que já tá, a gente agora vai responder as perguntas. Nós estamos aqui com a caixinha, né, de pergunta. Eu quero concluir essa nossa fala dizendo que toda floresta começa com uma semente. Então, qual é a semente que você tem? Plante essa sua semente hoje.
sabendo que você está construindo o seu futuro. Amanhã você vai colher. E o que você quer colher? Né? Isso aí é só uma reflexão. Comece com o que você tem. Você tem uma semente e ela vai se transformar em outras sementes que você vai plantar e vai colher depois. Às vezes você tem uma vontade, né, um desejo lá de começar, só que o medo é tanto, a incerteza é tanto, porque assim, quando a gente vai começar, a gente já pensa, mas tem uma concorrência tão grande, tem tanta gente que já faz, e a gente, olha, eu aprendi que todo mundo tem o seu espaço. Isso. Tanto é que hoje eu tô aqui, eu vendo o mesmo produto que a Lu vende, mas não quer dizer que eu não vou trabalhar com a Lu ou não vou passar nada para a Lu porque ela vai pegar meus clientes. Não, cada um tem o seu cliente, ou o cliente tem o seu gosto próprio. Então assim, eu sempre digo que se o cliente gostar do seu produto, independente do preço, independente de se você precisa mandar pelo SEDEX, se você não mora aqui, mas se ele gostar do seu produto, ele vai comprar. E minha gente, imagina a quantidade de gente que tem no mundo, sempre vai ter o seu espacinho. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E cada uma pessoa dessa quer comprar alguma coisa. Então você vai ter sempre algo para vender. É só você destacar ali o que é que você gosta de fazer e começar a cair em campo. Se identificar. Primeiramente, você tem que gostar, realmente se identificar. Porque assim, é um trabalho ótimo. É um trabalho que assim, a gente gosta do que faz. Mas é um trabalho também que tem o seu lado ruim. Também não quer dizer que a gente está aqui dizendo que esse trabalho é maravilhoso, que a gente vai começar e não vai errar, que vai sair rico daqui. Não quer dizer isso. Vai ter nossas dificuldades, porém, são dificuldades que a gente vai aprendendo com o passar do tempo. E a gente vai vendo, por exemplo, a gente fazia bolsas, etiquetas, essas coisas todas aí, e aí, aos poucos a gente foi vendo que não dava certo uma coisa e dava mais certo outra. Então, assim, etiquetas, por exemplo, a gente tinha mais de 2.000 clientes fixos. Porém, assim, vinha muito pedido de etiqueta, a gente estava sem conseguir dar conta porque era muito minucioso, tinha que limpar uma por uma. O maior trabalho do mundo para no final das contas a gente ganhar bem pouquinho porque era centavos. Então assim, tem coisa que a gente vai vendo, isso dá certo, isso não dá, é melhor deixar esse, é melhor deixar esse. Então assim, o segredo é você começar. Comece com o que você tem, comece com o que você sabe e amanhã Deus proverá. Foi a questão do personalizado, né? Pra mim, a parte da sublimação deu. Muita gente trabalha com personalizado de papel. Porém, pra mim, eu não me identifiquei. Eu achava muito trabalhoso. A gente passa horas lá na frente do computador, montando arte. Pra fazer corte, pra colar. E assim, pra mim, foi justamente o caso dela. Não compensava, financeiramente não compensava. O valor que a gente recebia era muito pouco para a questão do trabalho, que era muito grande. Porque uma encomenda de 100 necessários, eu digo assim, né? No meu caso, uma encomenda de 100 necessários, eu consigo costurar em produção, né? Você na máquina, a gente de um já dia tem pro outro rapidinho. De papel não, porque assim, eu já não tinha o maquinário certo, né? E era tudo ali na mão, então assim, não foi viável. E por falar em maquinário, é muito importante você começar e investir na ferramenta certa para que você possa ganhar tempo na produção. Tem gente que passa a vida toda cortando tudo na tesoura, gente, ninguém merece, entendeu? E assim, o segredo é você saber o que você quer, traçar um plano, ter disciplina e constância. Você está sempre presente, você está sempre postando, você está sempre movimentando o seu negócio. Tem gente que falou comigo, teve uma senhora que falou comigo, ela disse, Lu, eu não sei o que fazer. Eu fui dar uma olhada no perfil dela, se tivesse 50 postagens, tinha muito. Como é que o pessoal vai ver? Tem um ditado que o pessoal diz que quem é visto, quem não é visto não é lembrado. Então você precisa ser visto, você precisa estar sendo lembrado. Tá lembrando as pessoas que você, tô aqui,
Às vezes Certo. aquela pessoa tá lá, alguém vai completar ano lá e você tá lá sempre postando, aí você vai dar aquela lembrada. Eita, eu vi a Lu postando um necessaire, ou a Andresa postou uma caneca, vamos pegar. Então assim, a gente tem que estar sempre ali divulgando o nosso trabalho, porque mesmo naquele momento que não tá vendável, vamos dizer assim, né? Que a gente não tá com aquela demanda, né, de encomenda, mas a gente... É esse momento que a gente tá ali, que a gente já vai criar um trabalho diferente, né? Olhar um modelo diferente, uma forma de engajar diferente. Então, assim, é não ficar parado. Outra coisa, começar com o que você tem. Porque às vezes a gente fica preso, né, Lu, na questão do, mas eu não tenho uma máquina industrial. Começa com a doméstica. Eu comecei com a doméstica, né? Porque a minha primeira máquina foi doméstica. Foi fazendo boneca, então quando eu iniciei na parte da sublimação ainda foi com a doméstica. E naquele momento me supriu. Agora depois que você começa a ter uma demanda, aí ela não vai aguentar, né? No meu caso não aguentou, então a gente já passa já vai evoluindo, né? Já vai crescendo aos poucos. Mas começa com o que você tem. E assim, a maioria das pessoas quando recebem não sabe administrar o dinheiro também. Tudo que recebe gasta, pensando que aquele dinheiro ali é todo o lucro. E é isso que faz com que as pessoas não tenham um ateliê sólido. Vamos para as perguntas, né? Eu quero estar ali mostrando. mostrando tempo. Eu quero estar dizendo, olha o tempo. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, ó. Qual a temperatura da prensa? A gente já até falou algumas coisas, né? Aí para adiantar, tá certo? É um ramo bom para trabalhar? A pergunta aqui, é um ramo bom para trabalhar? Esse ramo que eu entendo que é o ramo da gente, né? Então pra mim porque sempre tem alguém completando o ano, sempre tem alguém precisando de um mimo para dar. Sempre vai ter uma escola com uma festa. Sempre tem uma festa. As datas comemorativas é o nosso forte. Mas sempre tem alguém pra gente presentear. Então é um ramo bom sim. Qual papel você usa para sublimação? Assim, depende do que você... qual trabalho você está usando. Se for na parte da sublimação, questão de necessaire, camisetas, eu uso papel sulfite. O chamex falando no popular, né? E é interessante porque eu vim descobrir essa história do papel sulfite um dia desse. Eu gastava 40 centavos em cada papel sublimático. Cada folha, né? Cada folha sublimática custava 40 centavos. Para poder custar 40 centavos eu comprava de resma. Então era muito caro. E assim, o papel sulfite é o quê? 5 centavos, né? Olha a diferença. Então eu perdi em cada sublimação 35 centavos. Então, por isso é bom a gente conhecer e ter essa troca de experiência. Agora sim, se for na questão da caneca, para você ter uma caneca de qualidade, ter o brilho, aí já é o papel sublimático. Por eu isso que uso tem as Jojo. canecas apagadas, né? Não quer dizer que não faz. Se eu pegar o papel sulfite, eu faço. Só que a transferência, ela não é a mesma, não vai sair a mesma qualidade, né? Tem uma pergunta aqui que eu lembro que foi a Ciane. Ela perguntou como vender sem ter o produto. Então assim, gente, você pode ser um revendedor. Inclusive eu tenho revendedores. Tem pessoas que compram estojo para revender. Na maioria das papelarias que pedem, né? Na maioria não, só tem duas fixas. E as outras eu estou sempre investindo, né? Ali, né? Então assim, você pode ser um revendedor, pegar um produto pronto para vender, né, como representante. Como é de encomenda, você não precisa ter o produto, você só precisa ser o representante. Você chega assim, olha, tem isso aqui, e aí você já vai ganhar uma comissão em cima. E usar as fotos, né, Lu? Porque assim, eu tenho, né, uma revendedora fixa, que ela é de Pernambuco. Então assim, a gente já trabalha, já tem um tempo e dá certo, viu? Jéssica, minha vendedora chique, maravilhosa.
E dá certo, assim, porque eu mando as fotos, vou mandando as fotos pra ela vai divulgando sem ter o produto. Tá lá divulgando, ó, minha gente, tem essa necessaire, saiu esse modelo novo. E a gente vai recebendo a encomenda e fornece sem o produto. Dá super certo. Eu tenho meu irmão também, que ele tem uma loja e ele vende bastante. Então, assim, tem hora que num mês ele pede 2 vezes e ele pede, assim, muito estojo escolar. Então, assim, é uma coisa que é bem interessante também, né? Tem uma pergunta aqui. Como ter um negócio sem dever? Aí, essa pergunta, gente, no meu caso, né? Todo o dinheiro que entrava quando eu vendia, eu comprava de material. Eu não usava, logo no início, eu não usava. Passei muito mais de ano sem usar R$1. Só investindo no ateliê, porque eu determinei que eu não queria caixa de papelão no meu ateliê. Então, todo o dinheiro que eu pegava, toda feira que eu ia fazer, eu comprava uma caixa daquela organizadora, uns containers. Então, assim, eu investi muito paciente nisso. Outra pergunta. Já pensou em desistir? Já. Já pensei em desistir com raiva do povo, porque... Não digo Porque, assim, a gente trabalha tanto e vem uma pessoa e chega e dá um balde de água fria, né? Você aí, né? Querendo comparar os preços, aí eu já pensei muito, dizendo, isso não vai dar certo não, mas aí o amor é maior. A gente se apaixona, sempre tem aquele cliente que é a maioria, graças a Deus, é a maioria dos clientes que chega, Lu, teu produto é muito bom. E indica e faz questão de indicar. Então isso vai motivando a gente pra gente esquecer esse outro pessoal. Geralmente é a minoria, né? Assim, o que já me fez desmotivar também, minha gente, trabalhar em casa não é fácil. Isso. Não é fácil. Assim, tem muita gente que diz assim, mas é muito bom porque vocês sempre estão em casa. Minha gente, não é não. Porque assim, em casa tem a casa para cuidar, tem comida para fazer, tem filho para botar na escola. E fora tudo, né? Todos os contratempos que aparecem. Então, assim, é complicadinho também. Tem hora que dá vontade de você jogar tudo pro alto e... Como a gente falou, tem que ter disciplina. Disciplina, você precisa ter muita força de vontade e saber administrar muito bem, né, o seu tempo, porque senão você fica focado. Aqui em casa a gente faz assim, tem a semana toda cheia, né? Mas tem um dia na semana que a gente para geral. Então a gente para e é família. Família. Porque se não for assim não vai não. Né? E a gente com criança, né? Perguntaram aqui qual é a sua impressora. A gente usa o quê? Epson? A minha é Epson. Pronto, a gente usa a impressora Epson. Já vou adiantar que tem uma pergunta que eu lembro. Com tinta sublimática, não é a tinta comum. Pelo amor de Deus, só voltando lá naquele assunto, né, da questão do desistir. Teve uma pessoa que me disse uma vez, foi até num café com leitura que eu fui, da Cris, Coraça da Justiça. E ela me disse assim, que desistir não é uma opção. Enquanto a vida a esperança. Enquanto a vida é esperança. Então, assim, a gente tem aqueles momentos, né, de desistir, de... não dá mais certo, mas também, do nada, aparece aquela encomenda que você já está lá motivada, que você até já esqueceu do que você estava pensando. Então, é normal isso. Então, gente, a live vai acabar, né? Temos quanto tempo aí? Acho que poucos minutos, 2. Temos poucos minutos. Desde já eu quero agradecer a vocês que ficaram com a gente aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez essa live realmente baseado no que as pessoas estavam querendo ouvir. E nós vamos estudar mais e ver outras formas de a gente trazer outros assuntos também, outros conteúdos. Ajudar, né? Então agradeço a todos vocês que ficaram com a gente e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que vocês possam seguir em frente, não olhando para as dificuldades, porque o terreno do vizinho sempre é mais verdinho, né? Mas todos nós passamos por muita dificuldade até chegar aqui. Até chegar aqui. O importante é não desistir. E vamos pra frente, né? Pois é. E assim, a gente tá pensando em estar fazendo outras lives para ajudar.
Então, não é porque terminou que vocês não podem perguntar, não. Vão perguntando, porque durante a semana a gente vai se informando, né? Se vocês quiserem, a Efraim falou aqui, já, é porque a gente só tem Vai uma hora de fechar. live, né? E o Kelso tá ali por trás das câmeras, ele não quer aparecer, mas ele tá ali olhando a questão do nosso Monitorando a tempo, gente. né? E aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente vai respondendo, né? Tem uma pergunta aqui, ó, como chegar até o cliente? Gente, hoje em dia as redes sociais fazem isso pra gente. Eu tenho conta no Instagram, no Facebook. O forte ainda é o Instagram, né? Então, se o forte é o Instagram, então vamos aprender sobre o Instagram, minha gente. Compartilhar o seu produto, engajar com o pessoal, tá sempre compartilhando, tá sendo sempre constante, né? Tá sendo sempre, tá sempre aparecendo. A Cleide tá dando os parabéns aqui pra gente. Obrigada, Cleide. Ai, obrigada, Gente, tia. foi muita dor de barriga que deu na gente pra poder a gente estar aqui. Calafrio. Mas a gente tá aqui com a cara e a coragem, falando das experiências que a gente tem. E eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma. Lembrando que a gente vai tentar fixar a live às terças. Vamos tentar. A gente tá pensando Se em organizando. fixar toda terça-feira um conteúdo diferente pra gente. Então ajuda a gente, manda lá as dúvidas sobre o que vocês querem a live, né? Que a gente puder ajudar, a gente vai informar, né? Ultimamente, eu tenho estudado muito, muito mesmo sobre o Instagram. E assim, eu tava falando com a Andresa pra gente falar sobre como crescer no Forma de Instagram. trabalhar no Porque Instagram. assim, se é a nossa vitrine, se é a nossa ferramenta de trabalho, então vamos investir nela, né? E só se investe desse jeito, aparecendo, postando conteúdos, procurando, lembrando que tudo isso contribui para que a gente possa ser alcançado. Quanto mais você é lembrado, né? Quanto mais você é visto, mais você é mais é lembrado. É uma forma da gente crescer, né? Porque assim, da mesma forma que a gente está tentando ajudar vocês, né? Porque lá atrás talvez a gente não teve, né, essa ajuda assim tão direta, a gente também vai aprendendo com vocês mesmo, né? A gente usa um tipo de impressora, aí você diz, mas essa aqui também é boa. Então assim, a gente ensina, que a gente sabe, mas a gente também aprende. Uma coisa que eu descobri é que as impressoras são descartáveis, né? Gente, eu fiquei horrorizada. A gente compra uma impressora e só imprime até 6.000 cópias. E quando bateu 6.000, cadê a impressora funcionar? Eu tive que comprar outra. Por sorte, a gente achou como entregar no mesmo dia, para poder a gente continuar. Ainda tinha que instalar, pense na resenha. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo. Hoje eu já penso assim, tem que guardar um dinheiro para comprar a próxima impressora, porque senão para tudo. Então, assim, são coisas que a gente vai descobrindo no dia a dia mesmo, e uma vai passando para a outra. E nós estamos criando esse grupo de apoio para que a gente possa estar trocando essas ideias, para que a gente possa estar sempre melhorando. Então, que Deus abençoe vocês. Eu estou vendo aqui os comentários. Obrigada, Paulinha. Todo mundo, né? Obrigada. Que passou e deu uma olhadinha. Obrigada, Donisa. Marcel Oferta falou aqui, conte conosco. Então, gente, só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar, a Andresa por estar aqui me apoiando também, e a todos vocês. E lembrando assim, que a gente, em todo o trabalho que a gente vai fazer, a gente tem que ter a união. A gente não pode ter essa questão de rivalidade. Por isso que a gente sempre diz, né? Que juntas somos mais fortes. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. É no X. É.